Deus. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Podeis se assentar. Amém? Feche os teus olhos. Senhor bondoso, Pai amado, Deus cheio de amor, de graça, misericórdia, nós nos colocamos aqui agora na Tua presença, Senhor, queremos Te louvar, Pai, por todo esse momento, Senhor, o momento do louvor, onde declaramos que Tu és poderoso, Senhor, onde declaramos que queremos Te servir, que estamos entregando as nossas vidas para Te servir, oferecer uma oferta de amor, Senhor, onde a gente declarou que a gente quer ir além, a um nível mais profundo de intimidade, de comunhão, Senhor. Eu creio que nessa manhã, Senhor, Você deseja nos levar a esse nível, Senhor. E nós queremos abrir o nosso coração para isso, Senhor. Queremos Te pedir que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa atingir o nosso coração. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração para que a gente conheça, Senhor, a maravilhosa esperança para a qual a gente foi chamado, Senhor, que a gente possa, Senhor, conhecer mais do Teu poder, conhecer mais de Ti, Jesus, e sermos transformados por essa palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Senhor deseja falar com a gente sobre perseverança. Quando eu soube que eu ia pregar, só vinha essa palavra na minha mente, perseverança, perseverança. E eu até fiquei meio relutante, porque eu já havia pregado numa outra vez sobre perseverança, e também foi na carta aos Hebreus, só que foi o capítulo 12. Mas só que o Senhor estava ministrando muito isso ao meu coração. Mas a perseverança que Deus estava falando não era aquela perseverança da gente não desistir na nossa caminhada cristã. Mas era uma perseverança da gente continuar no centro da vontade de Deus. Da gente perseverar naquilo que Deus tem chamado para a gente. Então, essa passagem ela me anima muito. Porque ela fala que dentro de pouco tempo o Senhor ele vai vir. E essa é a nossa esperança, que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja gloriosa, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, a gente tem essa esperança do crente, de que a gente vai morar na eternidade com o Senhor, isso nos traz alegria. E aí ele continua: todavia, o meu justo, aquele que foi justificado por Jesus, ele viverá pela fé. Nós não vivemos com base nas nossas circunstâncias, naquilo que a gente está vivendo. A gente vive de fé em fé, de glória em glória, amém? E aí ele fala aqui: mas se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Mas por que, Paloma, que ele está falando? Nesse contexto, se a gente for ver o contexto da carta de Hebreus, a gente não sabe se foi Paulo, se foi Apolo, quem escreveu essa carta, mas a gente sabe que o autor ele tem o objetivo de encorajar os cristãos a continuarem, a perseverarem no Senhor, porque eles estavam sofrendo muito, eles estavam passando por perseguições. E imagina, a palavra de Deus foi semeada e agora perseguições. E muitos estavam desistindo, muitos cristãos estavam voltando ao judaísmo. Então, ele falava: se você retroceder, eu não vou me agradar. Mas aí ele depois vem com um encorajamento: mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que têm fé, que continuam, amém? E eu creio que nessa manhã o Senhor deseja que a gente crie também no nosso coração: Senhor, eu quero perseverar, eu quero continuar, porque a gente sabe que a caminhada cristã não é fácil. Todos os dias a gente tem muitos desafios, são muitas distrações, são muitas tentações, são provações. E também a gente sabe que existe uma força espiritual, o mundo da maldade, que tenta paralisar o crente. Por quê, Paloma? Por quê? Porque ele não quer que a gente frutifique, ele não quer que o reino de Deus avance. Mas adivinha uma coisa, a gente tem que entender que quando a gente escolhe por Jesus, existe uma força opositora, porque o fluxo do reino, ele é contrário ao fluxo do mundo. Então vai haver uma resistência, mas a maneira como a gente lida com essa oposição, com essa resistência, que vai determinar o nosso futuro. E nós vamos lidar com obediência, amém? Vamos lidar com perseverança, vamos falar: Senhor, eu não sou daquele que retrocede, eu quero estar olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Se vem alguma coisa que vem me embaraçar, o peso, eu vou me desfazer e eu vou continuar. Amém? Porque Jesus foi o maior exemplo de obediência, de perseverança. Amém? E aí eu fiquei pensando no seguinte: até que ponto a gente está
assim, disposto a viver uma vida de consagração a Deus. Porque para a gente viver perseverando no Senhor, a gente precisa se consagrar. A gente precisa se dedicar. E falar de consagração é falar que você não quer ser indiferente às coisas de Deus, você quer se aprofundar. Esse nível mais profundo de intimidade, de comunhão. Sabe, eu até roubei uma frase do Igor, eu falei de manhã, que eu amo, que eu sempre estou usando, Igor Ted, porque tem 3 Igoras aqui na igreja, é um mistério dos Igors. E aí, o que acontece? Que fala assim, com aquilo que eu me importo, eu me comprometo. Então, se eu me importo com o reino de Deus, eu vou me comprometer, sabe? Eu vou dar o meu melhor, eu vou vir ao culto, eu vou ler a palavra, eu vou buscar santidade. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para a gente viver uma vida entregue ao Senhor, submetidos à sua vontade, submetidos ao governo de Jesus. Não é fácil, mas a gente, Senhor, eu quero me submeter ao seu governo, à sua vontade. Mas, para isso, a gente precisa avaliar e falar assim, no que eu tenho gasto o meu tempo? No que eu tenho gasto a minha energia? Onde eu tenho gasto os meus recursos? E aí, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, eu creio que o Senhor deseja nos redirecionar. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que sempre nos dá nova oportunidade. Essa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, amém? Então, a gente pode falar, Senhor, me ajuda, porque nós vivemos para o louvor da glória dEle. Então, nós precisamos buscar essa consagração, essa dedicação. E aí, eu fiquei pensando numa pessoa. Hoje eu quero falar sobre 2 pessoas. Até brinquei com o James, vai ser JJ. Jonas e José. Então, agora eu queria que você abrisse comigo em José. Jonas, quer dizer, José, nem tem José na Bíblia. Jonas, no Velho Testamento, vamos lá. Pertinho de Amós. Luquinhas está aí? Luquinhas, você não quer tocar uma música aqui para mim, não? Você queria aproveitar meu tangedor? Vou aproveitar, que eu tenho tecladista. Amém? Obrigada, Lucas. Amém? Todos acharam? Jonas, capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho antes da gente ler. Eu confesso que eu até falei pela manhã, mais cedo, né? Que eu sempre tive um certo preconceito com Jonas. Jonas, o profeta fujão. Poxa, como é que Jonas, né? Deus tendo falado claramente qual era a vontade dele, ele foi tão desobediente, ele escolheu fazer o oposto. Então, eu sempre, assim, achei Jonas muito, assim, desobediente, fujão. Mas só que eu passei por uma situação na minha vida, há um tempo atrás, bastante difícil, que estava me gerando um desgaste emocional muito grande. Deus estava falando para eu continuar, para eu perseverar, mas a minha carne, a minha vontade era de desistir. Quantos já tiveram esse sentimento de desistência? A minha vontade era de fugir. A minha vontade era de ir para o outro lado, falar, Miguel, Alan, vamos lá para Tarsis, não quero nem mais saber dessa situação. Muitas vezes a gente tem esse sentimento, a situação está pesada, sabe? As suas emoções estão fragilizadas, você está cansado na guerra, e às vezes dá vontade de fugir. E aqui eu comecei assim a ter um pouco mais de empatia por Jonas depois que eu passei por essa situação. Jonas, quando a gente vê esse livro, a gente acha assim, um livro bem interessante, e muitas pessoas que não são cristãs, elas acham até que é uma fábula, porque você pensar que um homem foi comido por um peixe, ficou 3 dias dentro do peixe, e que também uma cidade inteira se converte com a pregação de uma pessoa, são milagres, assim, um pouco extraordinários, na verdade. Mas não para a gente que conhece o nosso Deus, amém? Porque o mesmo Deus que fez isso é o Deus que fez Pedro andar por sobre as águas, que tirou Lázaro da sepultura depois de 4 dias morto. E eu creio também que cada um de nós, se você trazer à memória, tem coisas impossíveis que Deus já realizou na sua vida, não é verdade? Eu até falei pela manhã que eu me lembro muito daquela parte quando muitos discípulos estavam começando a abandonar Jesus, porque Jesus estava fazendo um discurso bem duro, e aí um monte de gente começou a abandonar Jesus, e aí Jesus pergunta, e vocês, para os discípulos, vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão? E aí Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E aí ele fala, nós temos crido e visto que tu és o Filho de Deus. Pedro estava falando assim, nós temos a revelação, sabe? Não é porque eu tenho ouvido, eu creio, eu tenho experiência contigo, eu sei que você é. Então a gente sabe que essa história é real porque a gente serve a um Deus vivo. Nós já vivemos o impossível de Deus nas nossas vidas, então a gente pode falar,
é real. A palavra de Deus é absolutamente verdadeira. Amém? Aleluia. E aí, vamos então agora ler um pouquinho de Jonas. E também, só para falar para vocês, não precisa ficar de pé não, a gente já leu no início, eu vou ler muito a Bíblia, aí obrigada, Leilinha. E também falando, Jonas é citado também em 2 Reis, capítulo 14, e também no Novo Testamento o próprio Jesus fala de Jonas. Então, assim, mais do que nunca nós cremos que Jonas existiu e essa história é verdadeira. Então, vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, chegou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele esqueceu do Salmo 139, né? Que se a gente for para o mais alto céu, Deus está lá. No mais profundo abismo, a gente fizer a nossa cama, Deus está lá também, né? Deus é Deus onipresente, não tem como fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para saber por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e da terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios de louvor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, queridos. A gente já ouviu muito dessa história, depois eu até te convido a ler o livro todo de Jonas, são apenas 4 capítulos. Mas a gente vê aqui que o Senhor, ele inicia vocacionando Jonas. Jonas, ele é um profeta, ele é um homem de Deus. O Senhor já começa falando: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então você vê que o Senhor, ele fala com Jonas. Jonas é um homem de Deus. No Velho Testamento, a gente sabe que os profetas eram homens usados por Deus, levantados pelo Senhor para falar ao povo. E Jonas era um profeta do Senhor. E aí fala: dispõe-te e vai a Nínive e prega contra ela. E aí eu estava pensando: dispõe-te. Nós que somos servos do Senhor, a gente tem que estar sempre disponíveis ao Senhor, à sua vontade. Nós precisamos entender que o Senhor, ele conta conosco, ele quer nos usar, amém? E aí nós somos cartas vivas do Senhor, nós somos testemunhas do Senhor, nós somos embaixadores do Senhor. Então que no nosso coração haja sempre uma disposição. Só que o que aconteceu? Deus deu para Jonas uma missão muito difícil. Ele deveria não só pregar para Nínive. Pregar, ele podia falar do amor de Deus, falar de um Deus bondoso, Jeová, e contar dos patriarcas, não sei. Mas ele tinha que pregar contra Nínive. Ele precisava denunciar o pecado. A missão dele era uma missão difícil. E muitas vezes Deus nos dá missões difíceis também. Às vezes o Senhor deseja que a gente exorte alguém, que a gente fale, e a gente fica relutante. Não, a gente só quer falar do amor de Deus, que Deus tem vida abundante pra gente. Mas às vezes a gente está falando: vai lá, prega contra, mostra.
se ele mandar, ele vai te capacitar e você tem que confiar. Só que Jonas não. Jonas, ele não quis. Ele estava cheio de raiva, de amargura, talvez um sentimento nacionalista. A gente sabe que Nínive não era do povo de Israel, não fazia parte de Israel, ele era do povo da Síria, era uma das cidades da Síria. É isso? Eu acho que é isso mesmo, vou até confirmar. É isso, né? E aí, era um povo inimigo a Israel. E aí, Jonas, ele tinha um sentimento ruim, ele achava que a exclusividade era só para o povo hebreu. Mas só que o nosso Deus, ele tem um Deus de amor universal. E glória a Deus por isso, porque nós brasileiros, né, temos o Senhor, né, Deus veio para os gentios também. E Jonas, ele não quer, porque esse povo deveria ser um povo muito mau. Era um povo idólatra, um povo pagão. E era tão mau, porque a própria palavra diz que a malícia, a maldade subiu até o Senhor. Então, você vê aqui que Jonas, ele está achando que não vou, eu estou relutante, eu não quero, ele não tinha compaixão. E aí, ele decide para o lado oposto, para Tarsis. E, às vezes, a gente também faz isso. Deus nos dá umas missões difíceis, sabe? Para lidar com pessoas muito difíceis, pessoas que, às vezes, nos magoaram, nos feriram. E a gente tem a vontade de se afastar, de fugir. Só que o Senhor está mandando, se dispõe, vá lá. Sabe? Você vai ser cura para essa pessoa, perdoa, vai lá. E a gente está querendo ir para o outro lado. E aí, você vê que Jonas se levanta, mas ele vai para a direção oposta. Ele se dispõe a fugir da presença de Deus. E não tem como a gente fugir da presença de Deus. O Senhor, ele nos dá livre-arbítrio. Mas toda vez que a gente é desobediente, como Jonas foi aqui, a gente entra numa crise. E foi o que aconteceu. O Senhor é soberano e ele não abriu mão de Jonas. E ele lança, né, uma tempestade, uma forte tempestade, a ponto do barco estar quase se despedaçando. E eu até falei pela manhã, mais cedo, que provavelmente não devia ser aquele barquinho pequeno que a gente vê de Pedro, Tiago, né? Que eu não sei se era tão pequeno também, porque aqui a gente, pelos estudos, dizem que era quase que um barco mercante com em torno de umas 200 pessoas, porque fala que eles tiveram que se desfazer, né, da mercadoria. Estava tão forte a chuva que eles começaram a se desfazer. Você vê, uma escolha ruim, ela acaba gerando prejuízo não só para você, mas prejuízo para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu falei isso mais cedo. Às vezes a gente fala, a vida é minha, eu que vou decidir, se eu errar, eu vou sofrer as consequências. Isso é uma mentira do diabo. Se você é casado, sabe, se você tomar uma decisão errada, isso vai afetar sua esposa, isso vai afetar seu filho. Se você trabalha e você de repente toma uma decisão errada, contrária a Deus, você está em desobediência, isso afeta a sua empresa, isso afeta os seus negócios, isso afeta todos que estão ali ao redor. No seu ministério, quando você deixa de cumprir, deixa de se dedicar, você está afetando todo o seu ministério. Você está afetando o corpo de Cristo, a igreja. Então, é um engano a gente pensar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Esses homens não tinham nada a ver com Jonas e eles estavam sofrendo prejuízo. Eles estavam numa tempestade a ponto de morrer e eles estavam tendo que se desfazer de toda a mercadoria. E aí, eles jogam os dados e aí a sorte, né, que antigamente era uma espécie de dados, e aí Jonas fala, aí cai sobre Jonas e Jonas fala que é ele. E você vê que eu acho muito estranho que Jonas, em nenhum momento, ele clama ao Senhor, ele não se arrepende. Até o rapaz, quando vai acordar, Jonas fala, você está dormindo? Clama o seu Deus. Eu imagino que situação constrangedora, né? Você como crente, isso eu acho que já acontece às vezes, você fala, você não é crente? Por que você não está buscando a Deus? Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que está dormindo, a gente não pode dormir nas tempestades, a gente precisa lutar, a gente precisa clamar. Se Jonas tivesse se arrependido lá no barco, de repente ele não ia precisar nem ser engolido pelo peixe. Mas ele quis, até o final, ficou lá, na desobediência. E aí, ele confessou que foi ele. E a princípio, você vê que aqui no 13, os homens, eles não queriam que Jonas fosse lançado ao mar, porque ele sabia que se Jonas fosse lançado ao mar, ele morreria. Então, eles começam a se esforçar e remar para que o barco fosse para a costa. Mas não adianta pessoas tentarem te ajudar se você não se arrepender. Não adianta você, pastor, ora por mim. Fulano, fala comigo. Tem coisas que cabem a nós. Nós precisamos chegar aos pés de Jesus com humildade e falar, Senhor, eu estou errado, eu estou em desobediência, eu quero conserto. Senhor, eu errei, agora eu vou para... Mas não. Jonas continuou
firme na sua convicção, eu não vou pregar para Nínive. E aí foi lançado ao mar. Só que aí Deus é tão misericordioso e bondoso que ele mandou um submarino natural, né, que foi o peixe. Porque se Jonas tivesse ficado no mar, certamente ele morreria. E aí, de uma forma assim extraordinária, milagrosa, ele ficou 3 dias e 3 noites no peixe. E lá ele se arrepende, ele ora. O Senhor envia ele para Nínive, ele prega para Nínive, o povo se arrepende e ele fica feliz. Ficou? Não, ele ficou irado, ele ficou chateado. Ele estava ofendido com Deus. Poxa, eu sabia que você era um Deus misericordioso, que eu ia pregar, eles iriam se arrepender e você não iria castigá-los. O coração de Jonas é um coração amargurado. E eu falei também isso mais cedo, que às vezes a gente fala, nossa, Jonas, que coisa horrível. Mas às vezes a gente vê aquelas entrevistas que a pessoa matou o filho de alguém, a pessoa vira assim, eu te perdoo. E você pensa, como a pessoa é capaz de perdoar? Sabe, uma pessoa que assassinou, só o Espírito Santo, só o Senhor é capaz de gerar esse perdão, sabe, da pessoa conseguir liberar alguém que fez um mal horrível, alguém que te feriu, alguém que te fez uma ofensa. E Jonas devia estar muito amargurado, esse povo devia ter feito muito mal a ele devia ter uma impressão horrível a ponto dele não gostar, não querer mesmo que aquele povo se arrependesse. E aí Deus manda ele tá lá no sol, Deus manda a planta, ele fica na sombra, sombrinha boa, gostou da planta, Deus queima a planta, e aí ele fica chateado com Deus de novo. E aí Deus fala, nossa, você tem misericórdia de uma planta que você está um dia com você, e você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas? E você vê que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama as pessoas, é um Deus de amor, de cuidado, mas o coração de Jonas está assim amargurado. E eu acho interessante que Jonas quem escreve o livro. Jonas, ele não é aquela pessoa que posta no Instagram só as coisas boas, ele coloca a vida dele assim, ele mostra que ele vacilou. Eu acho que assim, ele na verdade, o protagonista do livro de Jonas é Deus. Deus, ele ama as pessoas. Deus, quando a pessoa se arrepende, ela tem segunda chance. Glória a Deus. Não importava a maldade de Nínive. E Deus mandou um profeta para lá, porque ele amava as pessoas de Nínive. Mesmo aquele povo cheio de maldade, de pecados. E é assim que Deus faz todos os dias. Ele nos perdoa. Ele derrama do seu amor, da sua graça, do seu perdão. É muito... A gente não é bom é só Jesus. A gente precisa todo dia dessa misericórdia, dessa graça, amém? E aí, queridos, eu queria agora que a gente comparasse um pouquinho a vida de Jonas com uma pessoa que é admirável já, que é José. E agora você vai comigo para Gênesis 37, desculpa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não vamos ler porque a história de José é muito grande e ela começa em Gênesis 37 e vai até 50. Vocês topam ler comigo? Brincadeira. Cada um vai ler um capítulo. Brincadeira. Então, não, a gente não vai ler, mas a gente vai lembrar da história. Eu vou falar um pouquinho e vocês qualquer coisa me corrijam, mas eu acho que eu tô afiada na história. Depois vocês leiam aí de 37 ao 50, amém? E a gente sabe que José é o filho de Jacó, né? A gente tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos e José era o 11º filho dele. E José era o queridinho do papai. A palavra de Deus diz em Gênesis 37 que os seus irmãos viam que o pai o amava mais do que os outros. E então isso gerava muito ciúme, muita inveja, talvez uma competição, um sentimento de rejeição. Quem já se sentiu assim? A gente às vezes sente ciúme, inveja, e a gente tem que falar, Espírito Santo, tira isso de mim. Só que eles deixaram esse sentimento dominar o coração deles. E José, na sua imaturidade, né, ganhou aquela túnica bonitona do pai, toda colorida, né? Ele tem um sonho, e aí ele sonha que os irmãos vão servi-lo. E aí ele depois tem outro sonho, que não só os irmãos iriam servi-lo, mas os pais também. Aí para os irmãos foi um absurdo aquilo. E ele foi falar com
com os irmãos, assim, na sua imaturidade, contar todo animado para os irmãos o sonho, só que eu acho que os irmãos não se animaram, nem um pouco. E aí eles se encheram de mais raiva, e de ódio, e de ofensa, e de chateação com aquele irmão. E aí eles estavam num lugar, e Jacó manda José ir lá ver seus irmãos. E eu acredito que José estava indo lá, e os irmãos falaram, aí, lá vem o sonhador, viu? E aí eles pensaram, eu quero ver esse sonhador governar sobre a gente morto. E aí eles começam a planejar matar José. E aí passa uma caravana de ismaelitas e Judá, o quarto irmão, ele fala, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, porque aí ele vai ser como escravo, vai como escravo para um país estrangeiro, nós nunca mais vamos vê-lo e ainda por cima vamos ganhar recurso com isso. E aí eles fazem isso. E eu falei aqui também que eu acredito que a escravidão seja a pior coisa que um homem possa sofrer. Você perder a sua liberdade, você ter a liberdade cerceada, é uma das piores coisas que você pode ter. A gente estuda muito escravidão, né? Na escola, história do Brasil, o Igor pode explicar para vocês melhor, que é o nosso historiador. Mas eu até falei que eu comentei que eu vi um filme 12 anos de escravidão, indico para todo mundo, que era um homem que ele era da colônia ele era do norte nos Estados Unidos, onde não havia escravidão, e ele é vendido, pegam ele vai para o sul e ele vira escravo. E é angustiante o filme para você ver uma pessoa que tinha liberdade, perdendo toda a sua liberdade, não pode encontrar família e não tem direito a um sabonete. É uma coisa assim angustiante, porque uma coisa é você nascer escravo, outra coisa é você ser filho de um homem rico, o queridinho do papai, e de repente você se torna escravo. Você é quase como um morto-vivo agora, porque seus irmãos vão estar desfrutando de tudo aquilo, porque eles iam falar para o pai que José tinha morrido, o pai não ia atrás dele, e o que ia acontecer? José nunca mais voltaria e viveria uma vida de escravidão. Seu filho seria escravo, os filhos dos seus filhos seriam escravos. Assim, a esperança de José, ela poderia ter sido totalmente aniquilada com aquela situação. Só que só quem pode paralisar o seu chamado é você mesmo. Nenhuma pessoa pode parar você, por mais que tente. Deus não é pego de surpresa. Se ele te deu uma promessa, ele vai cumprir. Ele deu um sonho para José. Deus não é pego de surpresa. Deus já estava no início e está no fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele não ficou, Jesus, e agora? José foi vendido. Vem aqui, Jesus. O que a gente faz? Deus, Jesus, não sei, Deus. Não sei, vamos pensar. Não, Jesus sabia. E Deus tem propósito em todas as coisas. E saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está em obediência, continua. Mesmo que esteja difícil, não faça como Jonas, desistir. Não, obedeça, continue. E é lindo ver a vida de José, como ele era uma pessoa obediente. Eu estava conversando com a minha mãe e a gente falou assim, nossa, Jacó deve ter falado muito de Deus para ele. Deve ter falado muito de Jeová, porque ele tinha um depósito nele, porque ele sofreu tanta coisa. Foi prisão, foi vendido, assédio, né? Tantas e tantas coisas, mas você não vê em nenhum momento José reclamando, murmurando. Não tinha igreja, não tinha pastores, e ele estava lá. Eu acredito que algo estava no seu coração, ele cria naquele sonho, ele cria naquela promessa. E porque nós cremos, porque nós temos experiência com o Senhor, vamos permanecer na luta, obedientes, perseverando, porque o justo viverá pela fé, amém? Então se você está passando por um momento de ofensa, de dificuldade, você não vai retroceder, você vai falar, eu vou permanecer, eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho, eu não vou fugir, é difícil, eu vou avançar, eu vou continuar. E aí a gente vê que ele é vendido, aí ele fica na casa de Potifar por 10 anos, e a mulher de Potifar se apaixona por ele, provavelmente uma mulher muito bonita. Ela era esposa de um oficial de Faraó, do rei, não devia ser feia, devia ser bonita. E aí ela assedia José. Um dia eles estão sozinhos e ela se deite comigo. E José, mais uma vez, leal ao Senhor, obediente, sabe? Ele fugiu. E ela se ira com isso e grita estupro. E aí agora ele vai para a prisão, para o calabouço de Faraó. Porque ele estava fugindo da imoralidade sexual. Ele estava sendo mais uma vez preso, sofrendo. Às vezes a gente passa por situações e a gente não entende. A gente fala, caramba, eu estou fazendo tudo certinho, sabe? Eu estou obedecendo. E
eu estava vendo uns vídeos sobre essas prisões de antigamente, sobre essa prisão específica de José. Elas eram geralmente antigas cisternas. Gente, é uma coisa assim totalmente insalubre. Eram antigas cisternas com uma tampa. Era um lugar horrível para a pessoa assim apodrecer lá mesmo, sabe? Viver uma vida horrível. E aí eu imagino José, porque José estava preso, mas a sua mente não estava presa. E eu imagino ele pensando em tudo que ele estava vivendo. Gente, quanto mais eu estou obedecendo a esse Deus, mais eu estou sofrendo, mais coisas estão acontecendo contrárias. E eu imagino a luta que ele devia estar na carne, vamos dizer assim, no espírito, porque era difícil demais. Mas você vê que ele não fica amargurado, ele não fica aquela pessoa... ele não deixa de ministrar. No próximo passo aqui que a gente vê, é que você vê que ele não reclama. Eu até queria falar um pouquinho da reclamação, porque a reclamação, a gente tem que tratar a reclamação como um veneno, sabe? A gente que é o povo de Deus, a gente é o povo mais feliz da terra. O nosso coração tem que ser um coração de gratidão, um coração de contentamento, porque a gente serve um Deus que é suficiente, que supre todas as nossas necessidades. A gente já tem que acordar com ações de graça. Este é o dia que o Senhor nos deu, nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Chegar nos átrios do Senhor com hinos de louvor, com alegria. Sabe, a murmuração, ela vai minando, ela vai contaminando. A reclamação, ela vai, sabe, esmurecendo a nossa fé. E é como se fosse uma afronta ao caráter de Deus. Quando a gente começa a reclamar, é como se a gente falasse: Senhor, eu não estou gostando do jeito que você está fazendo, eu faria melhor. Só que Deus tem propósito em todas as coisas. A gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer, a gente precisa confiar. Amém? E José, ele poderia ficar reclamando, murmurando, mas ele não faz. E aí o grande teste, chega lá o copeiro e o padeiro com um sonho, e às vezes a gente está tão ferido e chateado que a gente não quer falar de Deus para ninguém, a gente não quer fazer nada. Mas José, mesmo tendo sofrido tudo isso, ele ministra sobre a vida desses homens. Ele poderia falar: quer saber, eu tenho problema, vocês têm problema, vai buscar Deus, sabe? Vai ler a Bíblia. Quantos crentes fazem isso? Você está chateado, a pessoa te pede uma ajuda, você, não posso, fala com o pastor, lê a Bíblia. Não, José, ele ministra. Ele é bênção, ele é canal de bênção mesmo no sofrimento. E aí ele ministra sobre aqueles homens, ele fala, ele revela o sonho deles. E aí o padeiro é degolado, o copeiro é restaurado, o copeiro volta para Faraó. E Faraó tem um sonho, e aí ele lembra do hebreu, fala de José. Talvez se José tivesse se enchido de falta de perdão, de ofensa, de amargura, ele não teria a oportunidade de conhecer Faraó. Mas Deus tem um propósito e plano em tudo. Com certeza Deus faria de outro jeito. Mas você vê que a maneira como a gente lidar com as situações, isso vai determinando o nosso futuro. Isso vai determinando a maneira como a gente vai caminhando. Isso vai determinando o nosso futuro em Deus. Então, o que aconteceu foi que houve uma grande fome. Né? José interpreta o sonho, José se transforma no segundo homem do Egito, né? Mais importante do Egito, depois de Faraó. E José tem um sonho... Não, essa parte já foi. E aí José, acontece uma fome muito grande no mundo todo. E aí os irmãos no mundo todo não, né? Eu acho que foi só naquela região. Naquele mundo todo deles, né? Que eles conheciam. E aí os irmãos vão até José. E essa parte da Bíblia é uma das partes que eu acho mais lindas, porque quando José vai encontrar os irmãos, a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, que você foi muito magoado e ferido e você precisa liberar o perdão. Você tem a decisão de matar aquela pessoa da sua vida, ou você tem a opção de abençoar, de perdoar. E aí ele escolhe abençoar, ele escolhe perdoar. Ele poderia falar para Faraó: acaba com esses homens. Faraó não sei, aqueles homens para Faraó eram quem? Não eram ninguém. Mas ele ama, ele perdoa, ele não é tomado pela ofensa, pela falta de perdão. O seu coração não fica amargurado, ele consegue liberar o perdão. E aí, quando os irmãos falam: caramba, tudo que Deus, poxa, o que você vai fazer com a gente? Não, tudo isso foi propósito de Deus na minha vida. E depois que Jacó morre, a palavra de Deus diz que os irmãos ficam com medo dele. Ele fala: não vou fazer nada contra vocês. Sabe? Tudo isso que José estava sofrendo era, na verdade, propósito de Deus para tratar ele.
Sabe, era um processo para que ele se transformasse, fosse forjado para se tornar esse grande líder. E às vezes a gente está passando por coisas tão difíceis, tão dolorosas, e a gente pensa, Deus, eu estou na obediência, mas por que eu estou passando por isso? E a gente quer fugir que nem Jonas, a gente não quer fazer, a gente está na justiça própria, eu tenho a minha razão, me ofendeu, me magoou, eu quero ir embora, eu não quero. E sabe quem ganha com isso? O reino das trevas. Porque quando a gente fica ofendido, quando a gente desiste, quando a gente fica paralisado, a gente começa a criar fortalezas, que são pensamentos contrários a Deus. A gente não quer mais ouvir, a gente não quer mais vir para a igreja, a gente não quer mais ter comunhão. Isso tudo vai paralisando o reino de Deus. Sabe? Vai paralisando, você deixa de ser bênção. Porque eu até fiz uma comparação. Quando a gente conhece Jesus, o que acontece? Quando a gente conhece Jesus, a gente recebe aquela alegria, aquele amor. Você ama todo mundo, você quer estar na igreja, você quer beijar todo mundo, você quer estar em todos os cultos, você quer evangelizar, você quer fazer tudo. E aí, sabe? Quando a gente está ofendido, aí você se ofende com alguém da igreja, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero ficar só com a minha família, eu quero ficar só aqui, que nem Jonas, eu quero ir lá para o porão, eu quero dormir, eu quero ir para Tarsis. Não, sabe, seja como José, mesmo nas dificuldades, seja um abençoador, seja uma pessoa que perdoa, amém? Se a gente permanecer no Senhor, e as palavras dele na gente, sabe o que a palavra de Deus diz? Fala que a gente vai dar muito fruto, muito fruto. E quem vai ser glorificado? O Pai. Então, se a gente permanecer na obediência, no Senhor, o maior exemplo de obediência é Jesus. Ele foi obediente até o final. Foi muita pressão, gente. Foi muita pressão que Jesus sofreu. Ele suou sangue. Ele foi cuspido, humilhado, xingado. Eram os fariseus o tempo todo. Era todo mundo provando ele. Era tentação, era tudo. Mas Jesus permaneceu obediente, humilde, obediente, dava graças, se importava com as pessoas, amava as pessoas. Mas às vezes a gente... às vezes até com a razão. A gente até sofreu coisas. Mas aí o diabo fala, fica amargurado mesmo. Viu fulano? E você começa a se tomar daqueles sentimentos ruins. E aí você começa a não frutificar. E o Senhor fala que a gente tem que ser o quê? Oliveira verde na casa do Senhor. A gente tem que florescer nos atos do Senhor, florescer na sua família, no seu trabalho. Floresça, frutifique para o Senhor. Não tome, sabe, a ofensa, a dificuldade. Não, fala, Senhor, eu quero te servir, eu vou perseverar até o final. O meu justo, ele viverá pela fé. É o que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus diz também em Gálatas 6. Eu queria que você abrisse para mim, Sarinha, por favor, 9. Um dos meus versículos favoritos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos falar juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Queridos, se não desfalecermos. O diabo, as forças espirituais vão fazer de tudo para a gente desfalecer, para a gente paralisar, para a nossa fé esmorecer, para a gente desanimar. Mas se a gente não se cansar de fazer o bem, o que a gente vai fazer? A gente vai colher tudo que você tem plantado, a oração que você tem orado pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela salvação daquela pessoa que aparentemente é difícil, sabe? A cura, tudo isso você vai colher se você não desfalecer. Por isso que o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. O Senhor não se agrada na desobediência, naquele que retrocede, daquele que desanima. Nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Aleluia. E por que eu cheguei nessa palavra? Porque eu estava passando por uma situação muito difícil, há um tempo atrás. E eu estava assim, cansada emocionalmente. Eu acho engraçado, porque toda vez que eu recebo ligação assim, no meu aniversário, até falei isso de manhã, sempre falam assim, quando é meu aniversário, eu me mando uma mensagem. Paloma, você é muito alegre, você é muito sempre é característica, você é muito feliz. E aí, assim, só que eu não estava feliz, eu estava muito infeliz, eu estava triste, eu estava buscando ao Senhor, eu estava orando, mas, gente, Jesus não me enganou a gente, que ele falou que no mundo a gente teria aflições, mas a gente tinha que ter bom ânimo. E durante muito tempo, assim, eu sempre passei lutas, mas eu conseguia assim, manter a minha fé. Só que eu estava passando por uma luta que eu estava com a minha fé quase que desfalecendo. Alguém já passou por isso?
sabe, vontade de desistir, vontade de abandonar, largar tudo, vamos para outro lugar, vamos fazer isso, vamos embora, vamos desistir. Por um tempo eu busquei. Aí começaram a vir as mais notícias e eu comecei a desanimar. Aí depois eu comecei a tentar resolver com a força do meu braço. Eu vou ligar, eu vou fazer, eu vou me justificar, eu vou tentar. Tipo Davi querendo conquistar Saul, sabe? Pai, Saul, aqui, eu não queria fazer mal para você, viu? Eu peguei a orla aqui da sua veste, mas eu não estou fazendo... Sabe, quando você quer tentar conquistar, fazer, resolver, mas não resolve quando você tenta fazer na força do seu braço. Sabe por quê? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que é forte, aí que a gente vai fazer na nossa força, a gente não consegue. Quando a gente coloca na dependência do Senhor, Senhor, eu sou fraco, aí o poder de Deus vem, e aí Ele que opera. Só que eu não estava deixando. E aí eu estava tão triste que as minhas emoções estavam me dominando mais do que o meu espiritual. Eu ia orar, eu só pensava naquilo. Eu ia para a igreja, só pensava naquilo. Aí eu comecei a não querer vir para a igreja. Porque o diabo é assim, ele quer afastar a ovelha do rebanho. Porque assim, se a ovelha estiver sozinha, fica mais fácil para o lobo pegar. A ovelha, ela está segura no rebanho. E eu que sempre amei estar na casa de Deus, estar na igreja, comecei a falar, ai, não quero ir. Sabe, quero ficar aqui. Quero ficar que nem Jonas, sabe? Deitadinha, aqui, dormindo, não quero. Quem já passou por isso? Eu acho que todo mundo. E aí eu comecei a lutar contra esse sentimento. E às vezes a gente vai precisar de ajuda, às vezes a gente não vai conseguir sozinho. E você vai precisar de um amigo, de um pastor, de um líder, do seu marido. Mas a melhor pessoa que você pode contar é o Espírito Santo. Sabe? A palavra de Deus diz assim, que a gente não deve andar no mundo como nécios, de qualquer jeito, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí fala assim, não se encham com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que vai nos sustentar nos dias maus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sustenta. Por isso que a gente vê em Atos. Quando você vê Atos dos Apóstolos, você vê aqueles homens sofrendo todo tipo de perseguição, de luta, de açoite. E eles estavam felizes de fazer a vontade de Deus. Eles continuavam felizes. O Paulo lá na prisão, açoitado. E eles estavam se alegrando, porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar Deus e pedir ajuda. Era uma situação que às vezes eu estava dormindo. Aí se eu acordasse de noite e pensasse naquilo, eu já não dormia mais. Ficava com insônia. Aí daqui a pouco, sei lá, eu tô na rua, eu lembrava, taquicardia. Eu, gente, que isso está me dominando. Sabe, estava me dominando. Eu estava cheia daquilo. Eu não estava cheia do Espírito. Eu estava cheia daquele problema, daquele sentimento. Eu só pensava naquilo, eu só fazia aquilo. E aí um dia eu falei, Senhor, eu preciso te buscar. Eu vim para a casa de Deus. Sabe, Deus usou pessoas para me abençoar. Sabe, pessoas que falaram, oraram por mim. Por isso que é tão bom. Às vezes, sabe, Deus falou coisas que só Ele sabia. E aí eu falei, eu nem queria ir, queria ficar ali escondida. E Deus falou, limpou. E aí quando eu falei assim, tá bom, Senhor, toma aqui o controle. Aí as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar meu coração. As cadeias do meu coração começaram as fortalezas começaram a cair, sabe? Coisas que eu estava aprisionada, que nem diz no capítulo 12 de Hebreus. Nem eu não anotei isso, mas veio na minha cabeça agora. Desembaraçando nos 12:1 de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que em troca do que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Sabe, existe todo dia algo que tenta te aprisionar. Um peso para te puxar, sabe? O pecado, o peso para você não continuar, para você não perseverar, para você desobedecer, para você fugir, para você reclamar, para você se encher de amargura. Mas Deus está falando, olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olha o seu exemplo, olha Jesus. Ele suportou tudo e hoje está sentado à destra do trono de Deus. E aí as coisas começaram a mudar. Sabe aquilo que era impossível? Deus começa a fazer e você fica assim... Eu vinha toda segunda, caramba, tá tudo acontecendo, sabe? Pessoas que eu tava orando, ouvindo, sabe? Deus restaurando, fazendo coisas. E olha, não existe nada melhor do que você sentir o amor e o cuidado de Deus. E é pra sua vida hoje. Hoje, creia, o nosso Deus é real. Se você tem aquela situação impossível, Senhor, eu fiz mais escolhas, eu errei, eu tô no caso de Jonas, eu não tô no caso de José. Mas Deus, se você se arrepender, se você chegar humildemente na presença do Senhor e falar, Senhor, eu me submeto à sua vontade, me arrependo.
vivendo, o Senhor derrama graça, força sobre você e vai fazer você frutificar muito para o reino de Deus. Muito. Amém? E agora, para encerrar, eu quero falar só de 4 pontos que vão nos ajudar a perseverar nessa caminhada. Amém? Vai ser coisa rápida, mas eu queria que você tentasse memorizar, porque eu acho que isso vai nos ajudar muito. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele deseja dar para nós muitas coisas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de riquezas assim, materiais não, sabe? Eu estou falando de bênçãos espirituais. Coisas assim que só o Senhor pode nos dar. Sabe quando você está na presença de Deus e você sente uma alegria, assim, que você sabe que, tipo, se você comesse a comida mais gostosa, se você, sabe, fosse no lugar mais legal, é alguma coisa que se chama, assim, Shalom, que é a completude de Deus, que é o, sabe, ele te completa de um jeito, você está se sentindo pleno, é a suficiência de Jesus, de Deus. O Senhor deseja isso para cada um de nós, amém? Um relacionamento que a gente possa, sabe, ter isso. Mas a gente precisa se dispor, a gente precisa buscar. E eu creio que existem coisas que fazem com que a gente consiga, sabe, isso ser liberado sobre nós. A primeira coisa é que a gente precisa ter fé em Deus e na sua palavra. A palavra de Deus, gente, ela é absolutamente verdadeira. A gente precisa crer em Deus e crer que essa palavra, ela é capaz de nos instruir a respeito de tudo. Tudo que você precisa, ela é fonte de vida, sabe? Ela traz vida através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ela traz vida para você. Então, nós precisamos ler a palavra. O cristão, ele precisa ler a palavra. Ele precisa não só ler, mas, como diz em Tiago, ser operoso praticante. Porque quando fala que um homem construiu a sua casa sobre a rocha e veio uma tempestade, fala assim, que havia um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vieram as chuvas, as tempestades, sei lá, o vento bateu sobre ela, e essa casa permaneceu. Mas o homem insensato é aquele que não pratica, ele escuta, e aí ele construiu na areia. Se a gente quer permanecer, a gente precisa construir a nossa vida sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Jesus é o verbo e ele é a palavra. Então nós precisamos da palavra. A gente precisa pedir. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, fala, Senhor, me ensina mais as suas escrituras. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Eu quero meditar de dia e de noite. Eu tinha muita dificuldade no começo de ler a Bíblia. Hoje em dia eu não vivo sem ler a Bíblia. Todo dia eu tenho que ler. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Então eu te incentivo, leia, ame a palavra. Se está difícil, poxa, eu não entendo. Procure alguém para te ajudar, para te explicar. Hoje em dia a gente tem acesso, né, a tantas pregações boas, estudos no Google, no YouTube, em tantas coisas. Então, queridos, o crente que questiona a inerrância, adorei essa palavra, inerrância, e a suficiência da palavra de Deus, que começa a questionar a Bíblia, a clareza, será que é verdade? Ah, não sei, começa a relativizar as coisas. É um crente que está fadado ao fracasso, porque ele está questionando a própria fonte da força espiritual dele. Porque a nossa força, gente, vem da palavra de Deus. Ela é poderosa para destruir as fortalezas, é a palavra. A palavra tem poder. Então, se a gente começa a questionar a Bíblia, começa a relativizar e começa a abrir exceções, a gente não vai perseverar. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é a nossa total dependência de Deus. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis o quê? Fazer. Se a gente quiser fazer alguma coisa para Deus de valor espiritual mesmo, a gente precisa depender do Senhor. E depender do Senhor fala de se sujeitar a Ele, fala, Senhor, eu te entrego o controle. A gente já falou sobre isso, amém? A terceira coisa é a obediência, que foi o que a gente mais falou. Eu escrevi assim, nós não podemos esperar que o poder de Deus flua através de nós quando nós não nos sujeitamos a Ele, dando desculpas, vivemos no pecado ou obedecemos parcialmente. Então a gente precisa buscar ser obediente. Se atentamente a gente ouvir a voz e obedecer, né? As bênçãos vão vir. Pode demorar, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele permanece fiel. Amém? A gente pode ter certeza que Ele vai agir. E a quarta coisa, nós precisamos orar. E eu quero te convidar a ser uma pessoa de oração. Nós estamos aqui toda segunda-feira orando, os jovens. As mulheres estão orando aqui às terças. Os homens estão também lá.
Nossa igreja é uma igreja que ora, né? A oração, uma vez eu preguei, eu amei isso que o pastor Hernandes Dias Lopes falou. Ele falou que a oração, ela ativa o braço do Todo-Poderoso. O braço de Deus, ele não está encolhido para nos abençoar, mas quando a gente ora, é como se ele liberasse pra gente. Então a gente ora, a gente lança sobre o Senhor as nossas ansiedades, a gente coloca sobre tudo na presença de Deus. E a oração nada mais é também do que o nosso relacionamento com Deus. É um momento de intimidade, de comunhão. Então nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor na nossa casa, no nosso secreto. E quando a gente chega diante de Deus, realmente, humildemente, quebrantado, nos submetendo a Ele, porque às vezes a gente chega só com as nossas necessidades. Eu quero, mas fala, Senhor, eu preciso disso, mas eu me submeto à sua vontade. Ah, querido, você pode ter certeza, mas certeza que o Senhor vai trabalhar ao seu favor. Você pode confiar que Ele trabalhará ao seu favor. Amém?